Usar a timidez a favor de um posicionamento estratégico. Esse é o tema da nossa live e eu vou estar aqui ao vivo com duas mulheres sensacionais. Karina Provenzano, que é a minha parceira nesse projeto do livro Seguras de Si, Vivendo de Propósito. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. E Monique Colares, que é uma das coautoras desse livro, vi que ela já está chegando aqui. Monique, que é cristã, que é mentora, que é empresária, que é mãe, uma mulher incrível. Ela vai estar aqui compartilhando um pouco dessa sua história, dando spoiler do que ela vai trazer dentro do livro e trazendo, é claro, um pouco do que mudou na vida dela, como que ela transformou a timidez em um posicionamento estratégico que a permitiu alcançar lugares e pessoas, que fez com que ela tivesse segurança nela mesma, né? Encontrasse o seu propósito, que é o objetivo do nosso livro. Então, Monique, eu já vou te aceitar aqui. Deixa eu só compartilhar essa live aqui com mais pessoas. Te convido também a já clicar nesse aviãozinho aí e já convidar mais pessoas para estar conosco. Ó, vi que a Karina também já chegou aqui. E antes de convidar vocês e vocês entrarem, eu quero só introduzir o motivo dessa live para quem vai assistir gravado. Então, nós estamos fazendo live com as coautoras do livro. A Rita também está chegando aqui, que é uma coautora. Seja bem-vinda, Rita. Já vai compartilhando aqui para o Instagram, já entregando essa live para mais pessoas, o pessoal ir chegando. E o nosso projeto, que é o livro em coautoria, Seguras de Si, Vivendo de Propósito, é um livro que reúne 15 coautoras com histórias de superação na sua segurança e no encontro do seu propósito. E além de ser histórias impactantes, também reúne ferramentas que vão auxiliar outras mulheres a também conseguirem alcançar esse poder interior que é a segurança em si e viver realmente uma vida alinhada ao seu propósito. Porque esse é a base de todas as coisas, né? E esse projeto surgiu, Deus colocou no meu coração e colocou no coração da Karina também. Então nós unimos essa nossa vontade com a vontade de Deus e Deus tem enviado mulheres com esse mesmo objetivo, com esse mesmo propósito para compartilhar a sua história, ferramentas com outras mulheres e a gente alcançar centenas e milhares de vidas com esse livro, tá? Então, se você tá caindo aqui nessa live e sente de compartilhar sua história, tem uma história de superação e sente de compartilhar isso com mais pessoas, aumentar sua autoridade, ter uma fonte também de receita a mais dentro do seu negócio, deixar um legado a partir do que você tem de história de vida, trazendo, né, esse diferencial para o seu negócio, entre em contato conosco no link da bio, no nosso direct. Vai ser um prazer ouvir mais da sua história e assim como a Monique, como a Rita, como outras mulheres que já estão confirmadas, você também fazer parte desse processo, desse projeto, porque nós ainda temos pouquíssimas vagas para você estar conosco. Então deixa eu aceitar vocês aqui. Cadê? Me ajuda aqui, gente. Deixa eu aceitar aqui. Monique. Vocês aqui. Pronto. Estou recebendo vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que está tudo ok, né?
Seja Oi, bem-vinda, Lud, tudo bem? Monique. Boa noite. Tudo ótimo. Estão me Oi, ouvindo e vendo Karina. bem? Oi, oi! Tudo certo? Oi, Monique, oi, Lude. Ah, pra mim aqui tá instável, mas eu não sei se é a minha. A Lud tá instável para mim A também. Lude tá manchada pra mim. É, deve ser minha internet. Vou abrir um pouquinho aqui minha porta para ver se é a internet. Quem tá aí ao vivo, fala se vocês estão ouvindo bem. Deixa eu Ficou tirar o todo meu. Deixa eu momento tirar. assim? Não, Lud tava normal. É, não é o meu, não. Achei que pudesse. Deve ser alguma instabilidade na rede. Uhum. Mas vamos lá, sejam bem-vindas. Obrigada. Monique, fiz uma breve apresentação sua, uma breve apresentação também da Karina, mas quero deixar agora com vocês, né, esse ambiente para que vocês se apresentem, né, para as mulheres que estão chegando aqui. Eu gosto sempre de fazer uma live muito dinâmica, então vocês também que estão chegando aqui ao vivo, se apresentem, coloque aí nos comentários, né, o que você faz, de onde você é. Coloque aqui para a gente também bater um papo gostoso, né? O objetivo dessa live é trazer realmente um conteúdo de valor sobre a história da Monique, principalmente, né? Como usar a timidez para um posicionamento estratégico. E é um conteúdo que eu acredito que vai ser o que a Monique vai trazer também dentro do livro, né? E é justamente o objetivo do livro trazer histórias de superação através da autoimagem, através da conexão com a sua identidade, através, né, da conexão com o seu propósito, para que outras mulheres também consigam atingir, né, o seu poder realmente interior e conseguir atingir os seus objetivos com isso e viver uma vida com propósito, uma vida com essa intencionalidade, né? Karina, também Exatamente. quero te convidar a falar um pouquinho, né, do nosso projeto para as pessoas e depois a Monique se apresentar, falar um pouco dela, do seu trabalho, Monique, e o que te fez também aceitar esse convite, estar conosco nesse projeto, né? E contar um pouco da sua história aí para nós. Então, primeiramente, boa noite a todos, a todas que estão aqui. Monique, é um prazer novamente estar aqui com você. Eu acho que eu sempre falo com a Lud, sabe, Monique, que esse livro ele vai ser um livro que vai ser construído por muitas mãos, mas é desenhado pelo Espírito Santo mesmo, que é Deus que vai trazer as pessoas, né? Então, cada pessoa que chega e fala um sim, eu fico muito feliz, porque eu sei que foi Deus primeiro que escolheu, antes da Lud ou de mim mesma, né? Mas quando a Lud trouxe esse projeto e a gente começou a desenhar, ou moldar ele de uma forma que fizesse sentido para as duas, eu acredito que são muitas histórias que vão ser contadas e muitas ferramentas para transformar a vida de muitas e muitas mulheres. E eu acho mais incrível que quando uma mulher ela é transformada, muitas vidas são impactadas no entorno, né? Porque se eu sou transformada, além da minha família, filhos, marido e as pessoas no meu entorno, gerações futuras também são impactadas. E quando eu vi o tema dessa live, na mesma hora, eu lembrei de quando eu conheci a Monique lá atrás, né, com todos os desafios de posicionamento, né, trabalhando comunicação. Na hora que eu vi o tema, eu falei, gente, esse tema é muito poderoso. Porque eu entendi ali nesse tema como é que eu uso a timidez, né, de forma estratégica. Eu falei, gente, é a própria história dela, né, de construção aí, de falando sobre sabe, posicionamento, sobre comunicação, sobre como é que isso interfere nos nossos resultados. Então, assim, eu tô muito ansiosa, eu acho que eu tô mais ansiosa do que as outras pessoas para ouvir aquilo que você vai trazer. Então, seja muito bem-vinda. E eu queria já começar para você se apresentar e já engatar numa pergunta, né?
que é como é que você percebeu que essa timidez sua não era fraqueza, né? E como é que foi esse momento que você falou, dá para usar de forma estratégica, né? Então, já entra, se apresenta e já vai entrando no conteúdo aí para a gente poder conversar. Nossa, responsabilidade. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz realmente de estar caminhando com vocês e agradeço imensamente a Deus e ao convite da Lud. Estou bem feliz, bem emocionada, assim, empolgada também pelo que ainda vai vir pela frente. E então, meu nome é Monique, eu sou casada, tenho uma filha de 14 anos. Eu vim lá do Amapá, do norte do Brasil, e hoje eu moro aqui em Santa Catarina. Faz 5 anos que eu moro aqui. E falando um pouquinho da minha história, eu vim da área da saúde e hoje eu estou mais envolvida na área de desenvolvimento humano, comunicação. E na época em que eu estava na minha cidade, durante toda a minha vida, eu tive muita dificuldade com a questão da timidez, né? Então, eu não me comunicava, eu não me relacionava com as pessoas, eu não tinha amigos. Na faculdade era muito difícil. E então, a timidez sempre atrapalhou a minha vida. Então, chegou um momento que eu tive que decidir. Então, a decisão é um ponto muito importante. Primeiro, a clareza, né? A consciência de que eu tenho esse problema e de que eu preciso melhorar. E aí, decidi melhorar. Decidi buscar coisas, ferramentas para melhorar esse problema que eu tinha. Então, eu fui buscar me desenvolver ao longo do tempo, né? E eu trouxe 3 coisas essenciais, assim, para uma pessoa que precisa, né, superar, não superar, mas lidar com a timidez. O primeiro ponto é a identidade. Então, quando a gente descobre, né, quem nós somos de verdade, a gente consegue viver mais leve, né, se aceitar. O segundo ponto é o autoconhecimento, que foi extremamente importante isso na minha vida. Muitas pessoas já banalizam o autoconhecimento, né? Hoje em dia. Mas foi extremamente importante, porque durante toda a minha vida eu sofri em um meio social que me criticava pelo meu jeito, né? E eu tive que me entender para saber que que aquele era o meu perfil. Uhum. E aí eu parar de sofrer. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Só Aceitação, né? aceitação. E aí o terceiro ponto é tu entender qual a missão, teu propósito de vida realmente. Então, tem muito a ver com a identidade e propósito. Então, quando tu tem um objetivo, uma missão e um propósito definido, tu consegue passar por cima de qualquer coisa. Tipo assim, esquecer, deixar um pouco a timidez de lado e focar no que importa, né? Então foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. E Monique, fala um pouco de hoje, qual é o que que você faz hoje, né? Porque assim, o que que eu acho mais incrível, que pode ser que muitas mulheres estejam ainda um passo
antes, né, que é o que a gente quer trazer de transformação dentro do livro, porque o que a gente percebe, né, depois que a gente já tem essa transformação e a gente consegue ter essa clareza, que o nosso maior bloqueio é o que tem maior intimidade com o nosso propósito. E o fato de que eu também tenho uma história relacionada à timidez, à insegurança, né? Ao distúrbio, né, de uma identidade distorcida, a comunicação. E justamente isso que Deus vai usar. Por quê? Porque o maligno ele vai querer te impedir de você cumprir o seu propósito. Ele vai justamente te atacar na sua identidade. Sim, Ele vai te atacar naquilo que vai ser a sua maior força para te impedir de cumprir o seu propósito. sim, Então ele vai te tentar fazer você acreditar que você é ruim justamente naquilo que é para você ser boa, que é para você usar para transformar a vida de outras pessoas, né? Então conta um pouquinho para as pessoas aqui o que você faz hoje, né? Qual que é a sua missão hoje, como que é o seu trabalho hoje com a sua empresa, né? Que você é cofundadora ali da Tocap, né? Fala um pouquinho para o pessoal sobre esse seu trabalho. eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso. Costumo dizer não, a gente sabe, né? Que eu tive tanto problema com a comunicação na minha vida toda, que ele colocou na minha vida o Anderson, que é especialista em comunicação. Uhum. Anderson é o seu marido, explica aqui para o Sim, o pessoal. meu marido foi jornalista por muitos anos e hoje ele dá treinamento de comunicação e oratória. Então, hoje nós temos uma empresa de comunicação e oratória e posicionamento, né? E a gente trabalha com as pessoas. Então, eu tinha tanto sonho de melhorar minha comunicação, de ser palestrante, de me relacionar bem com as pessoas, que eu resolvi entrar de cabeça com ele nesse mundo de desenvolvimento, de desenvolver as pessoas. E é tão gratificante quando eu vejo uma pessoa tendo o resultado que ela chegou sem conseguir e depois no final sair conseguir falar, né, e se apresentar. Isso me emociona muito, porque eu sei a dor e sei o desejo dela, eu sinto, sempre senti. Então, para mim é muito grandioso. É na nossa dor superada que mora, né, o nosso propósito. Eles falam que toda dor, né, está naquele livro Mais Perto que o Diabo, né, que toda dor ele tem ou tragédia, ou, né, o que a gente supera tem um aprendizado equivalente e tem a ver com o nosso propósito, né? Então, é aquela história, quem tem olhos para ver, veja, né? Então, é quem consegue estar consciente e entende, consegue fazer dessa dor, extrair disso algo bom para a sua própria vida e transformar isso em algo que vai impactar a vida das outras pessoas. Eu acho que essa é a riqueza de você ter uma vida e um negócio com um propósito, é você entender que tudo que você é, inclusive a sua timidez, faz parte de um conjunto de características que Deus não, que não é aleatório. E Deus não desperdiça nada. É a nossa história, Deus não desperdiça nada. Então é uma construção para esse momento agora você está aqui falando, né? Eu acho muito interessante isso mesmo que a Lud trouxe, né? Que você está compartilhando. Tipo, como é que pode, né? Essa minha dificuldade, esse meu movimento, eu caso com uma pessoa, eu tenho uma empresa, eu faço isso, trabalho com aquilo que foi a minha maior dor e continuará sendo que eu vou estar melhor a cada dia, né? Não é uma mágica que acontece. Mas eu achei muito interessante, Monique, você trouxe uma palavra antes disso tudo, né? Dos 3 pontos, que é a decisão. É a decisão, a identidade, o propósito e outras coisas que você pode trazer, mas é a decisão, é decidir. Eu decidi que eu não vou deixar isso me definir. Foi isso que eu fiz. Eu tinha um desejo muito grande. E aí eu tinha que tomar uma ação para eu mudar, para eu chegar naquele desejo. Uhum. E aí eu decidi
tomar todas as ações necessárias. Então, teve algumas estratégias que eu venho utilizando no meio do caminho, como estar nos lugares certos, me conectar às pessoas certas. Então, quando a gente está nos lugares certos com as pessoas certas, a gente tem novas ideias, novos resultados. Então, eu tive que sair do meu meio. Eu tenho uma amiga que me fala que eu fui expulsa do meu meio, né? Eu não saí, eu fui expulsa. Que eu não me encaixava lá. Então, eu precisava realmente sair para eu me encontrar e para eu realmente fluir no meu propósito, para eu me conhecer, enfim, viver plenamente. Porque lá era só sofrimento. Uau! É bem isso, né, Monique? E olha só, né? A gente que já te conhece há um tempo, eu acredito que deva ter uns 4 anos já, né? Que a gente A se Lud conhece. me conhece bem. Eu acho que uns 4, 5 anos. Eu acho que uns 4 anos, eu Uns acho, quatro pelo anos. menos, né? E é muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco tempo que eu acredito que você está nessa jornada também há mais tempo, né? E para quem está nessa busca, a gente, o que eu quero trazer para vocês aqui? Que existe essa chama dentro de cada uma de nós, que é o Espírito Santo é como se fosse um imã, né? Aquela chama que está ali nos incomodando a nós sermos alinhadas àquilo que Deus quer para nós e que a Sim, gente cumpra aquele chamado, aquele propósito que Deus tem para nossa vida. E ele fica nos cutucando, nos incomodando, nos chamando para aquilo ali. Só que vai caber a nós isso que você falou, né, Monique? De se posicionar, de decidir, de tomar uma atitude, né? Para quê? Para que você seja transformada ao longo do processo, que a gente falou muito disso também até na última live que foi com a Rita, né? Sobre inteligência emocional, que não é uma pílula que a gente toma, né? É um processo. Então, acredito que é muito isso, essa questão do posicionamento também é um processo, essa construção para que hoje você esteja aqui a um processo transformado que você já passou, podendo agora contribuir com outras mulheres, né? Passando, é uma nova fase. Essa nova fase, não que você está 100%, a gente nunca vai estar 100%, mas o livro, eu acredito que vai ser uma nova fase na sua vida, porque o novo transbordo, você vai se esvaziar de uma tal maneira que você vai começar a se preencher de novo. Então eu vejo o livro como essa oportunidade de você transbordar, você vai revisitar a sua história, você vai escrever a sua história, pessoas vão ler a sua história, pessoas vão dar um feedback para você na hora que lê a sua história também, pessoas vão ser transformadas através de ler a sua história. Então é realmente uma nova fase, né? Como que você enxerga isso, Monique? E você assim já tem uma uma parte da sua história que você já sabe que quer trazer no livro? Como que tá isso hoje para você? dá o frio na barriga, né? Porque é aquela coisa, eu vou sair da minha zona de conforto. Então, para quem tem o problema com a timidez, qualquer movimento é sair da zona de conforto. Então, diariamente eu tô lutando contra a minha zona de conforto, que ali eu quero ficar quietinha. Então, eu busco todos os dias me desafiar. Todos os dias. E o livro é uma coisa que Deus já tinha colocado no meu coração há muito tempo. Há muito tempo eu tenho esse desejo, né? Não da coautoria, mas de um livro. Né? Eu não tinha pensado em coautoria. Mas quando chegou o convite, eu fiquei muito feliz, empolgada e com medo ao mesmo tempo, né? Mas eu acredito eu sempre acreditei que a minha história poderia ajudar a transformar muitas vidas, realmente, ajudar muitas pessoas. Por isso a minha busca, já há muito tempo, né?
de encontrar uma forma de levar isso. E eu tô ainda realmente maturando. O que eu vou, que eu vou trazer, né? Ainda não tá pronto assim na mente, não. Eu vou realmente deixar o Espírito Santo trabalhar. E é toda história é composta de muitas histórias, né? A gente não tem uma jornada de herói, a gente tem jornadas dentro da nossa jornada. Então, a estratégia, que é o que a gente está oferecendo aí nesse tempo, que vai ser um tempo muito tranquilo de todo mundo fazer essa construção, né, Lúdia? É de ajudar vocês a extrair das histórias, qual é a história hoje que eu tenho mais força para contar? Porque essa é uma coisa muito importante, né, Lud, da gente falar. Todas as mulheres, todas as mulheres têm uma história que pode ser contada e que da forma como vai ser contada, ela pode impactar e ajudar outras mulheres, todas, né? Não é à toa que antigamente que não tinha a escrita, não tinha papel, como é que as coisas se perpetuavam? Através da contação de história. Então, todo mundo tem uma história. Só que o mais importante é entender qual dessas histórias, e aí vem por isso que a gente seleciona, né? Que tem a ver com esse movimento de segurança e de propósito, que pode ser contada e que já foi superada, que teve uma habilidade desenvolvida e que hoje a pessoa pode compartilhar como força. Né? Porque o que mais acontece dentro da gente vê, quem trabalha com comunicação igual vocês e no digital, a Rude, né, como mentora de outras mentoras, muitas vezes, e eu, através ali do trabalho com as empreendedoras e com as mulheres que estão em transição de carreira, o que eu vejo é as pessoas tentarem, às vezes, de uma forma muito esforçada, se posicionar ou contar alguma coisa que ainda nem foi superada, sabe? Mas o que eu percebo é que todos nós temos uma história. Então, dessas histórias que eu tenho, qual que eu tenho uma força e que me dá segurança para compartilhar com outras mulheres que eu já superei? Claro que eu estou melhor a cada dia né? E que eu posso compartilhar com elas e que eu sei que eu vou ajudar a pessoa que é que está no degrau abaixo do meu a subir nesse degrau, né? Enquanto eu estou subindo outros degraus, eu vou ajudar ela a subir esse degrau. Então, eu acho que é isso, é uma mulher dando a mão para outra mulher em uma área. Cada capítulo vai fazer isso, né? Nessa área, a Monique vai dar a mão para uma pessoa e vai subir. Em outra área, é a Karina que vai dar a mão para uma pessoa e ajudar ela a subir. Eu acho que é isso. É o que eu vejo, né? É isso. Eu acredito que juntos nós somos mais fortes, realmente, né? Ninguém Sim. cresce sozinho, ninguém consegue realizar nada sozinho, ninguém anda sozinho, vai pra frente. Eu realmente acredito muito nessa É isso. Essa é a força união. também de um livro em coautoria, né? Porque muitas vezes, dependendo do seu momento de vida, de negócio, escrever um livro solo é importante. Eu acredito que, né, um dia eu posso escrever um livro solo, a Monique pode escrever um livro solo, a Karina pode escrever um livro solo, eu acho incrível. Mas existe também a força de um livro em coautoria, porque a gente vai unir. A gente já fez as contas, né? Se cada uma vai receber 100 livros físicos mais o livro digital. Então, se a gente fazer a conta só do livro físico, são 1.500 cópias no mínimo. Fora, né, se você quiser mais cópias, e mais o livro digital. Então, no mínimo aí, por alto, 2.000 vidas, mais quem for emprestar para outras pessoas, né? Então, são realmente milhares de vidas que vão ser impactadas através desse livro e vão ter acesso a essas histórias. Então a gente ganha força quando a gente vai se unindo. Inclusive, hoje teve uma que já me pediu. Ela já quer. Sim, já recebemos alguns comentários aqui também, as pessoas querendo adquirir o livro. Eu falei, calma. Vamos esperar, vamos esperar. Estamos buscando as coautoras, né? Mas em breve já é para a gente perceber, né, o que isso demonstra para nós. Que o tema é um tema necessário. Então a gente está buscando mulheres justamente que tenham histórias de superação com a insegurança e com uma vida desconectada com seu propósito,
né, que tiveram essa história e superaram, ou seja, começaram a entender e viver com um propósito, que é o que você trouxe, que é um dos 3 passos aí para vencer, né, a timidez e usar isso num posicionamento estratégico. E encontrar sua identidade, que é ter segurança em você mesma, está totalmente ligada à conexão de ativar a sua identidade mesmo. Então, há essa necessidade nas mulheres. E conectando a isso, Monique, você já falou os 3 pontos, né, de usar a timidez, como vencer, usar a timidez de uma forma a favor aí, né, de um posicionamento estratégico. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o seu maior ganho que você possa trazer aqui para nós, que vencer essa timidez, né, que usar essa timidez te proporcionou? Qual foi o maior ganho na sua vida? Nossa, estar onde eu estou hoje. Tipo assim, sair de onde eu saí, mudar de carreira, ter o relacionamento que eu tenho hoje, ter a rede de contatos que eu tenho hoje, ter os resultados que eu tenho hoje. Então, tudo, eu ter melhorado a minha comunicação favoreceu em tudo na minha vida. Eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas, eu comecei a acessar ambientes que eu jamais acessaria e comecei a ter grandes resultados. Então, para mim mudou minha vida literalmente. Só de ter decidido. Então, uma motivação, um desejo muito grande é o suficiente para tomar uma decisão e depois tomar uma ação, né? Uma atitude para realizar. Isso é muito importante, né? Esses dias para trás eu ouvi no podcast do Joel J, ele falando, não adianta eu, por exemplo, né? Não adianta eu enxergar o potencial na Monique e falar que eu acredito que ela pode fazer isso, inclusive trazer estratégia. Eu sei que a Lud passa com isso com as alunas e mentoradas dela, eu passo isso também. Sem que exista antes nela um desejo profundo e uma decisão. Depois são os movimentos que a gente precisa de mudança de mentalidade, de ferramenta, né, de direcionamento e tal. Mas antes tem que ter um desejo que é gerado por um desconforto, muitas vezes. Eu tenho desejo de sair desse lugar ou de ir para aquele lugar. E depois tem uma decisão. A partir disso, aí sim existe a possibilidade do Espírito Santo agir, da gente ter um direcionamento, porque se não tem isso, essa parte anterior, né, que antecede, não adianta. Então você teve o desejo e tomou a decisão. A partir disso, há como a mudança acontecer. Não faz sentido, Lud, para você? Com certeza, com certeza. Até mesmo porque a gente não é responsável pela mudança de ninguém, né? Pela transformação de ninguém. Cada qual é responsável pela sua própria transformação. Então, se a gente não tomar a nossa decisão, não tem esse ponto de partida, né? E a Karina saiu, deve ter saído. Tu sabe, Monique, mas para a gente finalizar aqui a nossa live, foi um prazer ter você conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, né? Porque essa live também fica salva aqui no Instagram, ela sobe para o YouTube, ela sobe para o nosso podcast lá no Spotify também. Qual mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos assistindo, tanto aquelas que ainda lutam contra essa timidez, essa insegurança muitas vezes, tanto aquelas que talvez ainda têm essa vontade de escrever o livro, né, de contar a sua história, tem uma história de superação, mas sente aquele friozinho na barriga ainda, sente ainda aquela pulguinha atrás da orelha de será que é para mim? Será que é o meu momento? Então, qual mensagem que você deixa para essas mulheres aqui, para a gente fechar com chave de ouro essa live? Eu quero dizer que reconhecer os prejuízos
da timidez é importante. Quais os prejuízos que a timidez está trazendo para minha vida? O que eu estou deixando de ganhar? O que eu estou perdendo? No que está atrapalhando? Então, isso foi muito forte para mim. Quando eu reconheci que eu estava tendo muitos prejuízos, eu tomei a decisão. Se acabou. A partir de agora eu preciso me posicionar e começar a trabalhar a favor do que eu quero, do meu desejo, né? Então, descobrir minha identidade e meu propósito foram libertadores. Tem, que a gente sabe, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente isso acontece quando a gente conhece e descobre a nossa identidade, o nosso propósito. Nós somos escolhidas, nós somos amadas, que nós estamos aqui para uma grande missão, né? Então, lutar diariamente para conseguir superar. Ela não vai acabar, mas a gente vai conseguir buscar estratégias, a gente vai conseguir ir aos poucos usando estratégias para ir superando algumas dificuldades que a gente tem. Mas é força de vontade realmente. É você ter uma linha amarela. Aqui a gente fala muito sobre a linha amarela da Disney. Que quando tu passa essa linha amarela, tu precisa ser outra pessoa. Igual como o Mickey é. Né? Quando ele veste aquela roupa, ele é o Mickey. Então, aconteça o que acontecer, ele é o Mickey. E aí, então, quando eu preciso fazer uma coisa, que eu não posso ser tímida naquela hora, eu preciso colocar minha linha amarela aqui, bora, que agora eu preciso ser isso aqui, sem ser tímida. Então, é diariamente. Nossa, eu fui pensando em vários momentos assim. Ah, isso daria bons assuntos, né? Realmente eu acho que dá para escrever um livro inteiro só sobre isso, né? Porque realmente é muitos momentos. E eu não sei se você ouviu, Karina, mas a Monique deixou uma pergunta aí que eu vou colocar até na descrição da live, que eu pedi ela para deixar uma mensagem, né, para as pessoas. E ela deixou essa reflexão, né? O que eu estou perdendo por deixar a timidez tomar conta, né? Ela me dominar. E aí foi passando várias coisas na minha cabeça, assim, também, de coisas que eu também me incomodava, que eu estava perdendo por deixar a timidez. Às vezes é fazer um network, às vezes é fazer uma Sim. venda, às vezes é fazer um evento, às Realizar vezes grandes é coisas, né? Coisas que muitas estão no nosso coisas, coração, só que aí a gente possibilidades. deixa a timidez te dominar. Mas por isso que o para quê tem que ser muito mais forte do que o medo que a gente tem, né? Sim. É a questão do desejo de novo e da decisão. O Sim. para quê ele precisa ser muito forte, ele precisa ser seu mesmo. Não adianta trazer de fora, tem que ser seu. Para que ele ele tem que ser mais forte do que o medo, daquilo que te paralisa. Porque a timidez, na verdade, ela pode ser um sintoma, né? A timidez, ela tem ela faz parte de um perfil, a introspecção, mas ela pode ser um sintoma, né? Então, isso, na identidade, que é um dos pilares que a Monique trouxe, vai ser investigado. Mas independente do que seja, a gente precisa ter um para quê muito forte para que o medo que aconteça, né, a trava que venha, ela nunca seja maior. Por isso que o propósito tem que ser por isso que a pessoa tem que estar muito conectada. Por isso que para mim o propósito ele é o fio condutor de toda a nossa conversa. Sim. Olha só que interessante. Sei que você já estava encerrando, mas eu caí e voltei, né? Eu lembro quando estava na pandemia, eu estava morando em Sete Lagoas ainda. E eu lembro que um pastor que eu tinha acesso, ele está vivendo um desafio, e por ser muito tímido e introspectivo, o desafio de ir para a rede social e fazer as pregações ao vivo, porque a igreja estava fechada.
E aí a esposa, muito amiga minha, veio conversar comigo e tal, e veio falar. Eu falei, cara, Karina, conversa com ele, né? Na época eu já estava atuando. E eu falei, vou conversar. E eu falei, né, e na nossa conversa eu falei, por que que você é pastor? Qual que é o seu objetivo quando você vai subir ali no púlpito para pregar? Aí ele falou, não, não sei o que, bababá, não sei o que. Eu falei, então, isso tem que ser mais forte. A mensagem que você carrega tem que ser mais importante e forte do que o medo que está te paralisando. Então, você precisa se dispor ao desconforto de falar, de errar, de ser muito ruim. Eu sempre falo com as minhas mentoradas isso, Monique. Eu falo, ó, gente, a primeira vez vai ser sempre ruim. Vai ser sempre a pior de todas. Eu falei, aí quando eu instigo elas a fazer rios, a fazer uma oferta, a fazer não sei o quê, né, dentro do movimento delas, ela fala, não, cara, eu falei assim, deixa eu te falar, vai ser uma bosta, desculpa, Tem gente. que ter Eu falei, coragem de ser vai ruim, ser né? horrível, porque a primeira vez é sempre muito ruim, Sim. entendeu? E depois vai se melhorando. E aí eu falei, se você olhar e fixar os seus olhos para aquilo que você carrega e para aquilo para qual você está sendo chamada, vai dar ruim, às vezes, vai dar um frio na barriga, vai ter que usar fralda mesmo, né? Coloca a fralda e vai. Não, vai ter que dar um jeito, mas vai. Porque aquilo que eu carrego, aquilo para qual eu fui chamada, aquilo que eu vou gerar de impacto, ele precisa ser mais importante do que o que me trava. Sim. E são 3 perguntas, eu até anotei aqui. Quem eu nasci para ser, quem eu quero me tornar, que lugares eu preciso frequentar para eu ter esse resultado. Então, essas lugares e pessoas são estratégias que eu tenho usado há muito tempo. Sim, com Muito certeza. bom. Anota aí, gente. Anotaram, gente? Que lugares eu preciso estar? Por que E eu essa- aceitei e estar essa- nesse lugar com vocês aqui? Porque eu quero me tornar uma pessoa como vocês são. Olha aí a responsabilidade. Então, por isso que eu gosto de estar aqui nesse movimento com vocês. E eu acho essa chave sua, essa terceira chave, Monique, ó. Eu acho que de todas que são importantes, mas da sua fala, eu acho que é a mais importante. Da sua construção. Porque o lugar, ele nos molda, né? Os ambientes moldam os destinos. Muito. Então, os lugares nos moldam. Eu, por exemplo, toda vez, já tem um tempo isso, quando eu vou escolher, por exemplo, algum evento para participar, de repente, mentoria, ou algum lugar, eu olho e falo, esse lugar vai me gerar desconforto? Esse lugar vai me puxar para Pra mais? cima, Entendeu? Tipo assim, eu preciso correr um trecho para poder estar no nível das pessoas dessa mesa. Porque a gente tem uma tendência natural de escolher lugares onde a gente às vezes é melhor. E a gente precisa estar nos lugares onde a gente não é o melhor. Para a gente poder crescer. Então, isso é importante. Essa quebra é muito importante. De eu me colocar humilde e vulnerável ao ponto de me colocar em lugares que as pessoas são muito melhores do que eu, muito mais apresentáveis, têm uma comunicação, são mais arrumadas, têm uma imagem mais posicionada e eu não. Por quê? Para eu poder como é que fala? Me referenciar por elas, né? Com certeza. Motivar, impulsionar, e aí naturalmente você vai sendo levada. Exatamente. Naturalmente, vai. É verdade. Isso é em tudo, isso é em tudo. É isso assim. Muito bom. Muito bom. Eu estou aqui. Maravilhosas. Foi incrível essa live. Obrigada pela presença de vocês. Foi incrível, Monique. Temos aí um longo caminho pela frente, né, na construção desse capítulo. Tenho certeza que vai impactar milhares de vidas. E convido vocês que estão assistindo e que vão assistir a gravação também para compartilhar essa live com mais mulheres que precisam desse conteúdo e que precisam também se sentirem aí mais encorajadas a compartilharem também a sua história através de um livro e entrar em contato conosco
para a gente conhecer um pouco mais dessa história e, se fizer sentido, a gente estar conversando para vocês estarem aqui conosco nesse projeto, tá, Monique? Muito obrigada por compartilhar Obrigada, conosco um pouco da sua história. Foi um prazer. Foi um prazer. Se permitir é importante, né? Então, eu deixo essa reflexão para elas também, delas se permitirem, né? Estarem aqui e serem conduzidas pelo Espírito Santo. Então, É isso aí. estou bem feliz, contem comigo. E Agora é orar para que Deus traga outras Moniques. sim, vamos orar. Amém. Gente, Irão. obrigada. Um beijo, boa noite para vocês. Beijo, gente. Boa noite. Excelente noite aí. Tchau, tchau. Tchau.